prontinho para o consumo ainda hoje. Pode parecer estranho, mas é o que garante a técnica de irradiação dos alimentos. E alguns países só aceitam comprar frutas brasileiras que passem por esse processo. A Organização Mundial de Saúde aprovou a irradiação de alimentos em 1997. Desde então, a OMS recomenda essa prática como a maneira mais saudável para manter os alimentos esterilizados, sem riscos. Realmente eu não vejo, a sociedade hoje sem a utilização da radiação, para uma melhoria de qualidade de vida ou até para uma segurança alimentar. No IPEM, pesquisadores irradiam alimentos como frutas e chás. A composição deles e a chance de alteração molecular é sempre verificada. O grupo alcançou resultados positivos e descobriu que em doses baixas a radiação não afeta as propriedades benéficas dos chás. Nós trabalhamos com flores comestíveis também para diminuir a parte de infestação de fitossanitários, na parte de insetos também que contaminam os alimentos, e essas doses são bem baixas. Então isso é muito bom e muito bem aplicado para o processo de radiação. Boa parte das pesquisas é para garantir que os alimentos que passam pelo irradiador não percam valores nutricionais e ganhem em qualidade ao serem esterilizados. Mas os cuidados não se restringem ao momento da irradiação. O processo de irradiação, ele não é milagroso. Se você tem um alimento que não seguiu boas práticas desde o campo de agricultura, de colheita, de boas práticas de manipulação, até a parte final do processo, tem que ter boas práticas em tudo. É uma cadeia que a gente tem que respeitar. E aí a irradiação ela é aplicável para dar uma confiança final, uma salubridade do alimento. A irradiação de alimentos também é estratégica para a economia brasileira. Países como os Estados Unidos só aceitam comprar frutas que tenham sido irradiadas. As frutas tropicais, quando vão para fora do país, elas precisam ser tratadas para poder entrar em outro ecossistema. Então, muitas vezes as moscas das frutas que existem no nosso sistema natural, eles não vão poder entrar normalmente em outros países. Então, existem as barreiras quarentenárias que normalmente são exigidas nessa comercialização. Então, a irradiação de alimentos poderia ser utilizada para substituir os tratamentos térmicos que normalmente são aplicados, por exemplo, nas mangas. O grupo da pesquisadora Suzy Sábato irradiou 1.500 mangas e enviou algumas delas para serem testadas no Canadá. As propriedades nutritivas e o sabor não se alteraram. Pesquisas recentes buscam preparar alimentos para serem consumidos por pessoas com baixa imunidade. Essas pessoas normalmente não podem ingerir salada de frutas, verdura nem sorvete. Bom, aqui nós temos um sorvete que a gente até irradiou, normalmente a gente faz alguns testes fisicoquímicos também. A gente pode medir a cor dele, Então a gente chega com o aparelho e mede se teve alguma alteração. Então mede no sorvete irradiado e também no sorvete controle, que a gente sempre trabalha com as duas amostras. E, então, a gente faz vários testes fisicoquímicos, pH, algumas outras análises, e também sempre uma avaliação sensorial que envolve as pessoas para provarem e verem se gostam da amostra irradiada ou não. Uma das aplicações menos conhecidas da tecnologia nuclear afeta diretamente as lavouras brasileiras. Em 1980, foi iniciada uma pesquisa para erradicar a população das moscas das frutas. Hoje, as lavouras estão mais seguras e a qualidade do fruto brasileiro é mantida. Os estudos foram feitos no Centro de Energia Nuclear na Agricultura, SENA, criado há 45 anos. O centro funciona no campus da Universidade de São Paulo, em Piracicaba, a 165 quilômetros da capital paulista. O professor Júlio Valder coordenou a pesquisa. Primeiro, é feita a coleta das pragas no campo. Em seguida, os pesquisadores domesticam as moscas em laboratório e irradiam com os raios gama para que elas fiquem estéreis. Nós liberamos no campo e essas moscas, acasalando com as moscas das fêmeas, férteis do campo, desse casalamento não resulta nada. Então, na verdade, um controle de natalidade da praga no campo. Com o passar do tempo,
a praga do campo praticamente se extingue, né? Ela é reduzida a níveis muito baixos de a população. O trabalho rendeu frutos saudáveis para as lavouras brasileiras e chegou a outros estados. O bom resultado com a mosca da fruta estimulou o grupo a fazer o mesmo estudo com a mosca da bicheira, praga que afeta o gado no país. O pesquisador também irradia alimentos do cardápio básico do brasileiro, como pão, trigo, arroz, feijão, amendoim, ervilha e frutas. A qualidade dos produtos irradiados impressiona. Aqui eu tenho um exemplo de pão. Aqui o pão foi irradiado em 1990 e aqui o pão não irradiado. Então, nesse caso do pão, houve total eliminação dos micro-organismos e o não irradiado, o micro-organismo praticamente consumiu e destruiu totalmente esse alimento. No caso do trigo, o objetivo maior foi a eliminação da praga. A data aqui da irradiação é 1994. Hoje, né, o não irradiado está totalmente consumido pela praga. Atualmente, os pesquisadores fazem estudos com irradiação de carne. Júlio Valder nos mostra o primeiro resultado, um filé de frango irradiado. Esse daqui é um filé de frango grelhado. Ele sempre teve armazenado a temperatura ambiente e é um processo que foi feito no ano de 2000, quer dizer, esse ano ele vai completar 11 anos sem refrigeração e próprio para consumo. A exportação de alimentos irradiados no Brasil deve ganhar um grande impulso. Em fevereiro de 2011, o Ministério da Agricultura emitiu uma instrução normativa que reconhece e autoriza o uso da radiação como processo seguro para esterilizar frutas. Isso favorece tremendamente a nossa exportação de frutas. O que está faltando agora, realmente, são os acordos bilaterais com os outros países. Então, esse é o próximo passo. Uma vez atingido esse próximo passo aí, isso abre uma frente imensa de exportação de frutas para o Brasil. Seria a energia nuclear a rota para o fim do desperdício de alimentos e a saída para saciar os milhões de famintos no mundo? Perguntas ainda sem resposta. Uma coisa é certa. Os trabalhos dos vários pesquisadores brasileiros no desenvolvimento de tecnologia de alimentos na área de radioatividade caminham nessa direção. A radiação aplicada, por exemplo, em alimentos, aumenta o nível de preservação e a qualidade. Graças a isso, a gente tem um nível de disponibilidade de alimentos muito grande. Mais do que isso, na origem, por exemplo, da agricultura, quer dizer, na agricultura, a preservação de alimentos, a melhora da qualidade das sementes tem sido fundamental a utilização da radiação. Quando você vai na pecuária, extinção de pragas e preservação de alimentos, fundamental. Do campo de pesquisa para as empresas, o mercado dos produtos irradiados. Você sabia que o Brasil vai construir um submarino nuclear? Veja no próximo bloco e não deixe de conferir o programa no portal do Senado na internet.